Caros alunos, estamos aqui virtualmente reunidos mais uma vez para iniciar um assunto novo. Nós vamos falar agora sobre arquitetura Plug and Play, os conceitos básicos, e nós vamos exemplificá-los com o barramento PCI, que foi, digamos assim, o primeiro barramento que se valeu puramente do Plug and Play mesmo, né? Então vamos lá. Começar a passar aqui os conceitos de arquitetura Plug and Play. Então, por favor, abra os slides de vocês. Então, vou falar primeiro o que é um sistema operacional Plug and Play, né? Então, o que é um sistema operacional Plug and Play? Acima de tudo, ele visa a atender um mercado diferente. Então, quando o PC começou a ter uma grande aceitação popular no início da década de 90, você precisava, para instalar um computador, para instalar qualquer placa, qualquer coisa do computador, você precisava de alguém que tivesse o conhecimento, um pouco de conhecimento técnico. Tá? O cara soubesse na hora de instalar uma placa o que era IRQ, o que era faixa de endereço. Ele tinha que saber manusear um software de diagnóstico, tipo um Norton da vida. Tinha um software chamado Norton Disk Doctor, que ele dava todo o espaço de endereçamento da máquina. E aí o cara, para poder no jumperzinho escolher em que endereços a placa ia, ele tinha que olhar todo o mapeamento dos periféricos conectados antes de escolher a faixa que esse periférico da plaquinha ia ser mapeado, né? Então, na época, para quem tinha algum conhecimento técnico, era uma mãozinha na roda, né? Então, você ia fazer um servicinho, era $100, era o padrão que se cobrava. Você levava umas caixinhas de disquete, instalava meia dúzia de programa e fazia toda a configuração. Qual é a ideia do Plug and Play? Plug, encaixe e brinque, né? Quer dizer, o cara não precisa, teoricamente, ter nenhum conhecimento técnico para poder fazer uma instalação. O que é IRQ, faixa de I/O, nada disso. Plug e já vai funcionar. Então essa é a ideia. Então um conceito básico, o que é um sistema operacional Plug and Play? É aquele que é capaz de instalar automaticamente os dispositivos. Mas o que ele vai precisar para instalar os dispositivos? Dos identificadores do dispositivo, que são basicamente o ID do fabricante e o ID do produto. Então você tem um código de 16 bits do fabricante, um código de 16 bits daquele produto. E eventualmente outros códigos, a versão do hardware, a classe. Mas o ID do fabricante e o ID do produto são os principais para identificar um hardware, tá? E além do mais, o que faz o software Plug and Play o principal? É identificar os seus recursos de hardware exigidos. Ou seja, quantas interrupções, uma IRQ, duas IRQs, canal DMA, quantos endereços de I/O ele vai requerer, ou vai precisar de uma faixa de memória. Então tudo isso o seu hardware Plug and Play vai informar para o seu sistema operacional Plug and Play. Como vai fazer isso? Depende de barramento para barramento. A gente vai ver aqui, nessas próximas aulas, o exemplo com barramento PCI. Depois, num outro vídeo, a gente vai ver também do USB, como é que isso é feito. Tá bom? Então, vou passar aqui uma situação, né? Então, quando você vai mapear o seu hardware, o que você tem? Você tem dois tipos de hardware, né? Dois tipos de hardware. Tem o hardware legado. O que é o hardware legado? É aquele antes do Plug and Play surgir. Aquilo que continua havendo. Não vai ter... O endereço é aquele, fixo, dado pelo projeto do IBM PC da IBM. Desde o primeiro PC e aí nos upgrades seguintes. O que faz parte do hardware legado? Interface com teclado. O endereço é o 60. É esse aí. As portas com ILPT. Com 1 é 3F8. A LPT1, a porta paralela,
378. Ao temporizador programável, está no endereço base 40. Controlador de interrupções, como a gente viu no capítulo 7. Endereços 20 e 21 o mestre, A0 e A1 o escravo. Então, todo hardware legado mantém os seus recursos exigidos. O teclado vai pegar IRQ1, o timer vai pegar IRQ0, as faixas de endereço. O hardware legado mantém a sua forma de conexão com o hardware. E tem também o novo hardware, que é o nosso hardware plug and play, que a gente vai simplificar aqui por PNP. Tá? O que são os hardware plug and play? Todos os outros que vieram nos últimos 25 anos. São dispositivos com encaixe externo, USB, PCI Express, tudo. E as placas e as interfaces do chipset. O que eu falo interfaces novas do chipset? Um controlador USB, um controlador de rede. São hardwares que estão dentro do chipset do seu computador. Tá? Mas eles são plug and play. Então os endereços, as IRQs vão ser definidas pelo sistema operacional. Assim como as placas PCI que vocês vão encaixar. Eu, por exemplo, essa semana comprei uma placa de som, porque a minha placa onboard PCI, minha placa de som onboard pifou. Eu estou com problema no som querendo resolver. Estou com mais uma tentativa, comprei uma placa PCI só com áudio, saída 5.1, tá? Hardware plug and play normal, ok? Então você conecta o hardware, tá? Conecta o hardware. Então, ao conectar o hardware, pronto. Agora o sistema vai fazer o quê? Vai buscar pelos identificadores de fabricante e produto e, ao mesmo tempo, o próprio hardware vai te informar não só os arquivozinhos atrelados ao produto. Por exemplo, na época do Windows 98, foi o qual que eu estudei bem a arquitetura, você usava um arquivo .inf. Você informava tanto pelo arquivo de instalação do seu dispositivo, quanto também informa, o seu hardware também informa os recursos exigidos. Eu vou dar o exemplo no caso PCI aqui. Então você, pelo fabricante e pelo produto, você vai lá pelo painel de controle ou automaticamente no sistema, você vai e instala o device driver. Vou dar um exemplo no caso PCI lá no próximo capítulo. Então, dado o device driver e os recursos exigidos, o sistema operacional vai lá, calcula a faixa de endereços que o seu hardware, com a sua placa, seu dispositivo vai ocupar. Aloca esses recursos. Depois de alocar, ele vai informar para o seu hardware plug and play, vai programar no próprio hardware plug and play. Lembra quando eu falei no capítulo 6 que você podia ter uma faixa de endereços programada por registrador? Você podia ter endereço fixo, endereço por chave ou endereço por registrador. Então é isso aqui, tem um registrador e o sistema operacional vai escrever nesse registrador, tá? E aí, depois de escrito, o seu hardware ele está operacional e pode se comunicar com quem? Com a API, que a gente viu no capítulo 9. A API que faz a interface entre o hardware, cuja interface com o hardware é feita pelo seu device driver. Então, entre a API e o hardware, tem o device driver. Tá? Então, essa é a ideia do plug and play. O que faz um device driver de um hardware plug and play? Então, no capítulo 10 do meu livro de device driver, para 98, a gente fala só sobre essa parte de plug and play. Um driver, ele trabalha com mensagens, tá? O aplicativo quer se comunicar.
aí ele recebe uma mensagem I/O device, I/O control. Então o que um device drive tem? Ele despacha mensagens. Ele recebe uma mensagem e vai tratar uma mensagem. Uma das mensagens que ele recebe é uma mensagem de reconfiguração de recursos. Ou seja, o sistema operacional, quando aloca para o hardware uma determinada faixa de endereços, IRQ, qualquer coisa, tá? Você inclusive pode chegar no painel de controle, não gostei dessa faixa de endereço, você vai lá, boçal e soberano, vai lá e muda manualmente. Você pode fazer isso no painel de controle, tá? Você pode fazer isso. Aí quando muda manualmente, isso você pode mudar várias vezes. O sistema pode chegar à conclusão que aquela faixa que você está usando não é mais adequada, pode ser outra. Nada impede. E o seu programa, os seus aplicativos estão rodando normalmente. Simplesmente troca os recursos e continua. Como é que isso é feito? Então você manda uma mensagem do tipo reconfiguração. A mensagem tem os argumentos. Quais são os argumentos? Cada mensagem é diferente. Os argumentos dessa aqui, lá no 98, são as faixas de endereço de I/O, de memória, de DMA e IRQ, tá? Então ele pega a mensagem, pega os novos valores, você vai gravar esses novos valores em variáveis globais do device driver. A interrupção agora é IRQ7, o endereço base passa a ser o 400, e a IRQ nova é tanto. Então você recebeu, muda. Se for o caso, você altera a instalação da sua rotina de interrupção, tá? E aí, com esse endereço base que você recebeu na mensagem de reconfiguração, depois você continua normalmente a fazer as suas operações. Eu vou mandar um dado de 8 bits. Para que endereço? Para o endereço base, aquele que foi mandado na mensagem de reconfiguração, tá? Então o device driver ele recebe uma mensagem de reconfiguração, tantas quantas forem necessárias, tá? Vamos prosseguir aqui. Vou dar o exemplo. Um exemplo melhor para ser entendido é com um barramento PCI, tá? O barramento PCI, toda a placa PCI tem o seguinte cabeçalho, esse que está aqui, tá? Os que estão em vermelho claro por fundo são registros só de leitura, e os verdes são para leitura escrita, ou seja, o sistema operacional pode escrever por cima. Então você tem o espaço de I/O, o espaço de memória, e vai ter também no PCI o espaço de configuração, o espaço onde você vai configurar as suas faixas de endereço, IRQ, etc, etc. Tá? Vou dar uma palhinha dos mais importantes aqui. Código do dispositivo, código do fabricante, read only. Então quando você inicia o computador, o seu programa que vai dar o boot, ele vai em todos os slots PCI. Então o PCI ele consegue identificar cada slot. Ele lê todas as placas, lê todos os códigos de dispositivo e código de fabricante de todas as placas. Então ele lê, através dessas duas informações, código do dispositivo e código do fabricante, ele vai lá no banco de device drivers e já busca o device drive e já instala através desses dois aqui, tá? Aí você pode opcionalmente aqui dizer se ele é uma placa de vídeo, dar uma classe do seu dispositivo, uma revisão do projeto, por aí vai, tá? Registrador estado, registrador de comando, quem tiver alguma dúvida dá uma lida. Esse cache aqui seria o tamanho de dados da rajada máxima. Por exemplo, no 486 é 4. Aí tem que olhar processador por processador, se ele consegue fazer rajadas maior do que 4, tá? Então você escreve aqui para informar o quanto de rajada o barramento PCI pode dar, tá ok? E o mais importante para a gente aqui, que seria a alocação dos endereços das regiões de I/O ou memória, são os registradores de programação de endereço base.
Cada placa PCI pode ter até 6 regiões de I/O ou memória, tá? E também uma ROM de expansão para ser executada durante a BIOS, tá? Essa ROM de expansão eu não vou falar sobre ela não. Cada registrador de programação de endereço base tem um número variável que pode ser escrito de bits. Por exemplo, eu quero uma memória de 1 mega. Se você quer 1 mega, então os 20 bits menos significativos estão fixos. Eles não são escritos. Você não pode escrever neles, tá? Por isso que esse aqui está em vermelho. Então a quantidade de hardware que você precisa é definida pelo número de zeros que são fixos aqui. Você só pode escrever. Ele começa a pesquisar. 1, 2, 3. Se chegou no quarto, não tem nenhuma região de I/O, então ele para. Ele para até não ter o primeiro decodificador implementado, tá? Então, vou dar um exemplo. Aqui é só qual a interrupção, tá? A interrupção que vai ser alocada para ele. Daqui a pouquinho eu falo com mais detalhes. Então vamos lá. Então aqui 2 exemplos de registrador de programação de endereço base. Vou para esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero a minha placa tem 1 megabyte de memória. Eu quero que aloque no espaço de memória. Então essa placa, quando você for ler esse registrador, o que ele vai ler? Ele vai ler 12 dados, que são um registrador de leitura e escrita, 12 dados, 12 bits e 20 zeros. Tá? Esse primeiro zero aqui é para dizer que é memória. Porque se for I/O, esse primeiro bit é 1. É o que vai diferenciar se a região é de I/O ou memória. É o bit mais à direita, o mais menos significativo. Se for 0, é uma região de memória requerida. Se for 1, é uma região de I/O requerida. Tá? Vamos para esse primeiro exemplo aqui. Eu quero 1 mega. Então, o que ele vai fazer? Ele escreve tudo 1 aqui. Eu vou dar um exemplo. Escreve tudo 1. E na hora de ler, esses 12 aqui, ele escreveu 1, ele vai ler 12 uns. Só que aqui é o read only. Então os uns que ele mandou escrever vão se perder. Ele vai ler tudo 0. Então aqui, essa é a forma como você tem que implementar o primeiro registrador de programação de endereço base para que o sistema aloque 1 mega de memória. O exemplo de baixo é como for I/O. O exemplo aqui é o seguinte. E se eu quiser alocar uma região de 8 endereços de I/O? Eu já comentei então que o primeiro bit aqui, é para dizer se a região é de I/O, tá? Como são 8 endereços, 3 bits. Como é I/O, o espaço de I/O é só 16 bits, 2 elevado a 16. Portanto, os primeiros 16 bits aqui tem que ser descartados. Então, a primeira coisa que faz é ler esse bichinho aqui, ler esse 1 aqui. Se for 1, esses 16 bits aqui tem que ser ignorados, tá? Tem que ser ignorados. Então, vai valer para você somente esses 13 bits aqui. São os 13 bits que você vai programar, tá? Eu vou dar um exemplo na transparência seguinte aqui, da programação dele. Aqui, esses 2 últimos aqui, tá? O PCI tem 4 pinos de interrupção, int A, int B, int C e int D. A arquitetura PC só usa o int A, então esse cara aqui é o read only, e vai ser 1 para dizer que é int A, sempre, tá? E aqui, o sistema vai escrever aqui qual a interrupção, para ele poder pedir a IRQ, né? A placa PC vai pedir a interrupção, qual IRQ ela vai pedir? Então, se for IRQ 5, é a int 0D do DOS. O que ele escreve aqui é o número da interrupção no DOS. Ah, mas eu estou em Windows. No DOS. Interrupção do DOS. Lembrando que externamente
Não interessa se eu estou em modo real ou estou em modo protegido, o hardware trabalha da mesma forma, tá? Então, por convenção, número da interrupção no DOS é que é escrito nesse registrador aqui para informar qual a IRQ, ok? Então, para a gente fechar essa parte, vamos lá. Como é que eu faço, por exemplo, como é que funciona em termos de hardware, aquele exemplo da alocação de 8 endereços de I/O, né? Então, 16 bits são descartados, esses aqui você ignora. Os outros 13 bits, essa figura é familiar, né? Eu peguei ela Ctrl+C, Ctrl+V lá dos slides que eu fiz para o capítulo 6. Os 13 bits, que podia ser o endereço base por chave, o endereço base por endereço fixo, aqui é por registrador, tá lá no registrador de programação de endereço base, tá? Esses três aqui não, já que são 8 bits na placa. Então vamos supor que a sua placa, desculpa, 8 endereços, que a sua placa tenha 2 registradores de 32 bits, 4 endereços cada um. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, esses 13 aqui vão ser o endereço base do 15 até o 3, né? Aí você vai comparar com o endereço que vai ser captado do barramento PCI. Vai ter o chip select quando houver o casamento. E do A15 é o A3. Lembrando que o A2 vai diferenciar se é um registrador ou outro. E essa figura aqui eu colei lá do capítulo 6, né? Então essa figura aqui é exatamente aquela. Chip select mais base mais 0, base mais 4. Aqui quando o A2 é igual a 0, A2 igual a 0, e aqui quando o A2 igual a 1. Tá? Então uma figura adaptada, botando o endereço que foi programado pelo sistema operacional. E como é que você faz essa programação? Você não, o sistema operacional faz a sua programação. Existem 2 endereços de I/O reservados para isso. Então é um endereçamento indireto, tá? O endereço CF8. No endereço CF8 você faz uma escrita de 32 bits, então outport D de double word aqui. Você vai escrever uma palavra de controle que a formação eu não tenho aqui de cabeça. É uma palavra de 32 bits, mas essa palavra vai dizer qual barramento PCI, que você pode ter mais de um barramento, você pode ter até 256 barramentos, tem uma super arquitetura com milhares de barramentos isolados, aí o tráfego de dados de uma descongestiona em relação ao outro. Então você tem esse dado de 32 bits informa qual barramento, em qual slot, por isso que você tem como varrer os slots, qual barramento, qual slot e qual o offset daquele espaço de configuração. A gente viu na transparência anterior, né? O offset ele pode ser de 00 até 3C, tá? 00 a 3C. Esses aqui são os offsets do espaço de configuração. Então você, com um dado, escolhe qual o registrador, qual o slot, qual o barramento, talvez alguma coisa que eu tenha esquecido de falar aqui. No CF8, endereçamento indireto. Então no CF8 você passa qual registrador. E no CFC, aí você acessa o registrador propriamente dito. Então primeiro passo, escreve todo mundo 1. FFFF. Escreveu 1. Se você tem alguns bits que são read-only, não pode escrever aqui, esses 1s vão ser perdidos. E na hora que você for ler, você vai ler zeros, que a gente viu na transparência anterior. Então o que você faz? Escreve tudo 1 e depois lê o que você escreveu. Algumas coisas ele vai gravar, outras coisas não. Vamos supor que seja uma região de 8 endereços de I/O. O que ele vai gravar? Ele vai gravar isso aqui, ó. FFF9. Por quê?
na verdade, vai gravar não, né? O que ele vai ler. Os 3 últimos bits vão ser 001, tá? 001. Primeiro passo, eu faço esse cara que eu li, eu faço um if aqui para ver se esse bit menos significativo é 1. Por quê? Para ver se a região é de I/O ou de memória. Li, o bit é 1, opa, a região é de I/O. Portanto, eu vou ignorar quem? Os 16 bits mais significativos. Esses que estão aqui em 4 tracinhos aqui. Ignora esses 16 bits. Bom, então qual é o tamanho da região que eu tenho que alocar? O tamanho é 0000FFFF menos o que você leu end FFFE. Quem é esse FFFE aqui? O último bit que é igual a 1, né? Porque I/O você vai zerar esse cara. Ou seja, vai ser essa conta aqui. 16 bits iguais a 1, menos 13 bits 1 que você gravou e 3 bits. Esse último você zerou no tapa aqui, mas esses dois que eram 0. Isso aqui daria 7, né? Na verdade, você soma 1 para dizer que é uma região de 8 endereços. Tá? Aí você aloca a região. Alocou a região, você tem o endereço base. E aí você escreve de novo o endereço base no mesmo endereço CFC aqui. Tá bom? E aí o device drive continua trabalhando normalmente. Eu quero mandar um dado para o base. Output ID, base, dado 32 para o registrador 1. Ou base mais 4, o registrador 2. Beleza? Então o capítulo de PCI, o que interessa é só isso que eu falei aqui nessa videoaula. Tá bom? Então eu vou, no próximo vídeo, eu já vou falar sobre a arquitetura PCI. Eu vou emendar, vou mudar um pouco a ordem. O PCI era o último, como a gente falou de plug and play, já emenda PCI, porque o plug and play eu usei o PCI como um caso. Grande abraço, fico por Deus, daqui a pouquinho eu posto o próximo vídeo.